Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí, acho que é o vídeo 7, se eu não me engano, ou é o vídeo eu acho que é o 7 mesmo. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai continuar fazendo a modelagem. A última coisa que faltou foi inserir a nossa laje, tá. Lembrando que a gente tem uma laje de 12 centímetros, é uma laje maciça, tudo bem? E essa laje ela vai ter as cargas de ponto 15 permanente, ponto 10 acidental. Gente, para inserir elementos de laje é muito simples no TQS. Uma vez que você já tem um contorno definido, você basta informar as propriedades geométricas da laje e atribuí-la naquele contorno definido. Vou vir aqui em lajes, portanto, na aba lajes eu vou ver aqui dados de laje. Como a gente fez em pilares e vigas, vou me informar aqui. E aqui a gente tem seção barra carga. Aqui, pessoal, o TQS ele tem vários tipos de lajes. A gente tem a laje maciça, nervurada em R, nervurada em T. A gente tem a vigota, a treliçada, a pré-fabricada e mista. Tá? Nosso caso aqui de hoje é uma laje maciça. Então, a primeira coisa que a gente faz é informar a espessura, geralmente a 12. Tá? Geralmente, pessoal, as lajes maciças são os elementos mais pesados de uma edificação. Se você puder otimizar o máximo possível esses elementos, é a melhor decisão de projeto, porque você vai aliviar todos os outros subsistemas que vêm depois. No caso, vigas, pilares e fundações. Tudo bem? A laje maciça é o tipo de laje mais pesada que tem. Então, para você ter uma ideia, né, só para a gente calcular aqui para você ter noção de peso. O concreto ele pesa cerca de 2.500 kg por metro cúbico. O peso por área dessa laje é sempre a espessura dela em metro, então 0,12 metro, multiplicado pelo peso específico, 2.500 kg por metro cúbico. Essa laje sozinha pesa 300 kg por metro quadrado, é uma laje muito pesada. Se a gente for ver só o peso dessa laje, essa laje ela tem um plano, né, de 5,5 metros por 4 metros. A laje sozinha, pessoal, pesa cerca de 6 toneladas e 600 quilos, né? Então 6,6 toneladas, tá? Então se a gente puder tirar cada centímetro, tirei 1 centímetro de uma laje, 2 centímetros, por pano de laje, você acaba tendo uma economia muito grande num projeto, tudo bem? Então sempre trabalhe com lajes no limite. Qual seria esse limite, professor? Geralmente é o limite de deformação, tá? Então geralmente a gente bota lá, a laje ela pode se deformar no máximo L sobre 250, né? Então a gente roda o modelo, verifica a flecha dela, né? Se a flecha dela passa, eu vou lá e tento diminuir um pouquinho, até chegar aquele instante que ela não passa mais em termos de deformabilidade, né? Ali seria o limite. A NBR 6118, ela define lá lajes mínimas, né? Então, se eu não me engano, lajes de cobertura podem ter até 8 centímetros de espessura, né? Então, depois você pode verificar lá esses critérios. Como a gente não quer resolver problema aqui, eu só estou mostrando para vocês as aplicações do programa, pode estar trabalhando aí com uma laje de 10, 12, sem problema. Tá? A carga aqui que eu vou estar atribuindo é uma carga de 0,15 e 0,10, né? Se eu não me engano, deixa eu verificar aqui. Modelo 1510, tá certinho. Vamos voltar lá então. Laje 12, aqui é ponto 15, ponto 10. Outra coisa interessante, você pode atribuir cargas alfanuméricas, igualzinho lá à parede em vigas. Então, por exemplo, a carga de apartamento, normativamente, né, você pode pegar lá 6120 depois, tem lá ponto 10, ponto 15, né? Ou 1 kN por metro quadrado de carga permanente e 1,5 kN por metro quadrado de carga acidental. Né? Você tem várias aqui, você tem cobertura, você tem aí ginásio, né? Você pode ter ali área de serviço, área de reunião, enfim. Então isso é para cada tipo de aplicação. É importante que você saiba, né? Algumas delas, mas você não precisa de cabeça. É sempre importante, pessoal, você analisar as cargas de acordo com a arquitetura. Porque geralmente a gente está trabalhando com as cargas mínimas que a norma estabelece, mas às vezes as cargas de projeto, devido ao projeto arquitetônico, são maiores. Né? Então, por exemplo, acontece isso muito aqui em projeto. O projetista especifica lá um peso por metro quadrado, em canteiro de obra eles fazem de acordo com o projeto arquitetônico, né? E às vezes o projeto arquitetônico bota lá 10 centímetros de contrapiso, mais 1 centímetro de argamassa colante, mais 2 centímetros de pedra granito, né? Então quando você bota tudo ali na ponta, né? Essa carga aqui pode durar até triplicar, tá? Então é muito importante que você saiba, né, calcular essas áreas direitinho. Não está em mérito dessa
desse contexto aqui, mas você precisa saber disso. Bem, cliquei OK, cliquei OK. Para inserir é muito simples, basta clicar em inserir laje. Eu clico basicamente onde está definido o pano, clico nele, e ele pergunta o seguinte, ó, localize a linha da direção principal, ou digite um ângulo. A direção principal dessa laje, pessoal, é a direção de menor comprimento, tá? Então a direção principal da laje, pessoal, é sempre a direção de menor vão. Então a direção principal vai estar aqui, ó, na horizontal, tudo bem? Então localize a linha da direção principal. A linha da direção principal seria essa viga de cima, por exemplo, que aí a linha dela, né, essa linha daqui indica a direção principal dela. Então a direção principal dela é essa direção, tá bom? Simples. Isso aqui não importa muito, né, pra gente, né, quando você tem uma laje maciça, que as armaduras vão ser colocadas direitinho, né? Mas se você tem uma laje treliçada, isso importa muito, né? A direção das vigotas treliçadas sempre tem que ser colocadas na direção de menor vão, né? Naturalmente, tá? Beleza? Para verificar se as cargas foram lançadas, eu posso clicar 2 vezes, ou clicar aqui, propriedades, ele vai aparecer. Ou você pode fazer igual vigas. Vem aqui em modelo, parâmetros de visualização, vou pedir para ele mostrar as cargas distribuídas por lajes, né? Ele identifica aqui, ó, tá? Bacana? Gente, então, para calcular a laje, a gente vai fazer o processamento direitinho, mas assim, em termos de modelagem, toda a estrutura foi concluída. Vou salvar no disquetezinho, tá? Vou ver aqui o modelo 3D. Ih, lancei no pavimento de baixo. Perdão, pessoal, é até bom para a gente ver esse tipo de erro, né? Deixa eu fechar aqui. Lancei no térreo, é só apagar, né? Vamos lá no pavimento de cima, cobertura. Vamos lá em laje, rapidinho, né? Dados, 12.15.10, inserir, e inserir ela. Pronto. Então, voltando aqui no 3D, por isso que é importante a gente ver o 3D, né? Tá aqui direitinho a laje sendo lançada, tá? Tem alguns projetistas que gostam de botar a laje mais para baixo, tá? Então, ali é uma laje com uma diferença, né? Que seria um rebaixo. Então, isso é muito simples de ver em 3D, por exemplo, né? Por exemplo, eu quero que a laje tenha aqui um rebaixo de 20 centímetros, exemplo, né? E aí o pano da laje desce. Vocês conseguiram ver ali, deixa eu ocultar aqui as cargas. Tá, então a laje ali foi reduzida, tá vendo? Então a gente reduziu a altura da laje. Então é só você atribuir ali o rebaixo de 0, que ele vai sempre pegar do nível para baixo. A mesma coisa é verdadeira para as vigas, né? Se você clica numa viga aqui V4, eu quero que ela tenha um rebaixo aqui de, por exemplo, 20 centímetros. Clico OK, a viga vai ter um rebaixo, né, em relação ali ao nível, tá? Então é interessante que você saiba deste comando e desta possibilidade também. Vou clicar em salvar, vou verificar o processamento do pavimento, certinho. Outra coisa interessante, gente, eu gosto que a nomenclatura da laje acompanha a nomenclatura das vigas, né? Para evitar aquele erro que eu acabei de fazer, né? Você bota o pano de laje no nível errado. Então, vou renumerar aqui as lajes, renumerar elas com 101, tá? Então, laje 101, laje do nível 101, que é a cobertura. Salvar, processamento consistência, ok. Processamento do pavimento, passou também. Salva, pode fechar e atualiza, né? Com isso, pessoal, a gente já tem aí toda a nossa estrutura modelada, né? Se você for somar aí os tempos desses vídeos, né? A gente não soma aí 15 minutos, né? Então, bem simples. Com isso, a gente conclui esse vídeo número 7.